Bem, crianças, vamos agora fazer a nossa aulinha de MHS. Na aula de hoje, como eu disse, eu quero falar do Φ0, né, da fase inicial, do ângulo inicial, que com certeza deve ser uma dúvida aí na cabeça de vocês. E para explicar esse Φ0, eu preparei um videozinho para vocês, tá bom? Então presta bem atenção no vídeo, depois a gente vai fazer uma questãozinha, ok? O vídeo é bem interessante. Tomara que tenha ficado bom, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o videozinho para vocês. Então, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Professor Edmundo aqui. Bem, nós vimos na aula passada MHS, movimento harmônico simples, né? O MHS. Vimos o pêndulo simples e o massa-mola, o sistema massa-mola. Calculamos o período do pêndulo e o período do massa-mola, beleza? Além do período de cada sistema, nós vimos as funções horárias do MHS, que são fórmulas horríveis, né? São fórmulas difíceis de memorizar. Por isso você tem que praticar um pouquinho para memorizar essas fórmulas. Vamos lá. As fórmulas são a função da posição, né? Que é x igual a vezes o cosseno de ômega t mais Φ0, a função da posição, a função da velocidade, que é menos ômega vezes a vezes o seno de ômega t mais Φ0, e da aceleração, que é menos ômega ao quadrado vezes o cosseno, ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais Φ0. Beleza. O A é fácil, né? O A é a amplitude. A amplitude é só tu olhar para o MHS. A amplitude é do meio, lá no massa-mola, é do meio até a extremidade, ou do meio até a outra extremidade. A amplitude é fácil. A velocidade angular também é fácil. A velocidade angular, ou ela é 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência, beleza? Então a amplitude é fácil, o ômega é fácil. O problema é o Φ0. Eu tenho certeza que isso aqui é dúvida na cabecinha de vocês. O Φ0, não é não? Então esse vídeo é para você melhorar o entendimento a respeito do Φ0, tá bom? Então presta bem atenção. Antes de a gente falar do Φ0, vamos lembrar do ciclo trigonométrico, né? No ciclo trigonométrico, a gente sempre considera o ciclo girando no sentido anti-horário. Então, esse ângulo aqui é 0, né? Quando você percorre 1/4 da circunferência, você andou 90 graus, que é π sobre 2 radiano, 90 graus. Se você andar a metade da circunferência, você descreveu 180 graus, que é π radiano. Se você percorrer 3/4 da circunferência, daqui até aqui, você andou 270 graus, que é 3π sobre 2 radiano. E se você percorrer a circunferência completa, você andou 360 graus, que é 2π radiano, ok? Então eu vou precisar que você lembre do ciclo trigonométrico. Lembra que é sempre no sentido anti-horário. Então vem para cá. Então o que foi que a gente viu na aula passada? A gente viu o seguinte: quando um móvel está realizando um movimento circular uniforme, a sombra dele aqui embaixo fica realizando um MHS. Enquanto esse corpo está girando aqui em cima, em movimento circular uniforme, a sombra dele aqui fica realizando um MHS, ok? Vou só colocar aqui os ângulos para você não se perder. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Beleza, então vamos lá. Quando o corpo está girando aqui em cima, realizando um movimento circular uniforme, a sombra dele realiza um MHS, né? É como se tivesse uma mola presa no bloco aqui, né? E eu puxei.
Eu tinha uma situação que nem essa aqui, ó. Eu tenho uma mola presa a um bloco aqui. Então imagina que eu puxei esse bloco até aqui e soltei. Ou seja, eu comecei a estudar o movimento aqui. Então se eu comecei a estudar o movimento aqui, o móvel já estava até realizando o movimento, mas eu comecei a estudar o movimento aqui. Se eu começar no mais A, qual é o ângulo? É 0. Então, quando eu começo a estudar o movimento nessa extremidade, o ângulo inicial é 0. No movimento circular começou aqui. Então, vamos fazer o gráfico. Se eu comecei no mais A, eu comecei aqui, ó, no mais A. É só tu pegar esse eixo que está horizontal e colocar ele na vertical aqui em cima, ó. Eu comecei do mais A, começou lá de cima. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. O gráfico vai ficar desse jeito, tá bom? Comecei no mais A. Se eu começar no mais A, o ângulo inicial é 0, ok? Se por acaso eu empurrei com a minha mão o bloco até essa extremidade aqui, e ele começou aqui, imagine que o movimento já estava acontecendo, mas eu comecei a analisar aqui. Se eu comecei a analisar aqui, qual é o ângulo inicial? É π. Quando o ângulo inicial é π, significa dizer que eu comecei a estudar o movimento quando o bloco estava aqui. Então eu comecei no menos A. Então o gráfico eu começo lá no menos A. No menos A. Aí o gráfico vai ficar assim, ó. O gráfico vai ficar assim. Começou no menos A, o ângulo inicial é π radiano, ok? Agora, veja bem. Agora, se eu começar o movimento no meio, bem no meio, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter se eu começar bem no meio? Lembre-se que eu estou falando da função da posição, certo? Da função da posição. Vou fazer aqui rapidinho para você. Posição em função do tempo. Ok? Posição em função do tempo. Agora imagine que eu comecei a estudar o movimento. Olha para cá. Eu comecei a estudar o movimento quando o bloco estava aqui, ó, bem no meio. Bem no meio. O corpo estava realizando o MHS e eu comecei a olhar para o movimento aqui. Comecei aqui. Ora, se eu comecei aqui, o ângulo inicial subindo aqui no movimento circular, o ângulo inicial ou é π sobre 2 ou é 3π sobre 2. Então, se eu comecei a estudar o movimento aqui, ele se deslocando para a esquerda, né, do 0 para o menos A, então, como o sentido escolhido é o anti-horário, então do 0 para o menos A, comecei aqui, ele indo para o menos A, então o ângulo inicial é lá em cima, porque lá em cima ele está indo, ele está descendo aqui no sentido anti-horário. Então eu comecei a estar aqui, ele está indo para cá, para o menos A, do 0 para o menos A. Então lá no gráfico, eu comecei do 0 para o menos A. Vai ficar assim, ó, o gráfico. Nesse caso aqui, o ângulo inicial, né? O ângulo inicial é, só limpando aqui, o ângulo inicial é π sobre 2 radiano. Agora, se eu comecei a estudar o movimento aqui, bem aqui, no meio, no ponto de equilíbrio, e ele estava se movendo para o mais A, aí o ângulo inicial é 3π sobre 2, porque aí no sentido anti-horário, estaria subindo para o 0, e equivale ao 0 ao menos A no MHS. Então, se eu começar aqui embaixo, ele se deslocando para o mais A, o ângulo inicial é π sobre 2. Então, começando do 0 para o mais A, do 0 para o mais A, aqui, ó, subindo para o mais A, o ângulo inicial aqui é 3π sobre 2 radiano. Ok, pessoal? Então é isso. Essa fase inicial é o ângulo inicial. Depende
Depende de onde você começou a olhar para o movimento aqui na MHS. Se você olhar no mais A, começou no mais A, o ângulo inicial é 0. Começou no menos A, o ângulo inicial é π radiano. Começou no 0, ou é π sobre 2, ou é 3π sobre 2. Começou no 0, indo para o menos A, está lá em cima, descendo aqui. Então o ângulo inicial é π sobre 2. Começou no 0, vindo para o mais A, o ângulo inicial é 3π sobre 2. Tá certo? Valeu. Bem, vocês viram aí que você tem que ter um pouco de habilidade trigonométrica, tem que conhecer o ciclo. E depende da posição, né? Da posição que o corpo partiu, que o MHS partiu. Se ele partir do mais A, né? Do mais A no MHS, se você subir, você vai ver que o ângulo é 0. Então, a fase inicial, ou seja, o ângulo inicial é 0. Se ele partir do menos A, que é da outra extremidade, isso não quer dizer que o corpo partiu, desculpa. Se eu comecei a estudar o movimento no menos A, pode ser que o movimento já estivesse acontecendo, mas eu comecei a analisar bem aí no menos A. Aí o ângulo vai equivaler ao ângulo lá de cima do movimento circular, que é π radiano. No meio é que você tem que ter cuidado, porque quando o bloco está no meio, o ângulo pode ser π sobre 2 lá em cima ou 3π sobre 2 lá embaixo. Aí depende de para onde ele estiver indo. Se ele estiver indo do 0 para o menos A, é lá em cima, π sobre 2. Se ele estiver indo do 0 para o mais A, aí é lá embaixo, porque a gente sempre considera o sentido anti-horário, ok, gente? Então tem que treinar mesmo, isso é treinar, é conhecer essa função. O modelo desse gráfico aí é da função seno e da função cosseno, tá bom? Veja que eu coloquei o gráfico da posição, mas poderia ser o gráfico da velocidade ou o gráfico da aceleração, ok? Com o passar do tempo, a gente vai trabalhando outros conteúdos e a gente vai melhorando essa ideia de movimento harmônico. Para o Enem, o que é mais importante para o Enem, né, em termos de MHS? É você conhecer o pêndulo simples e o sistema massa-mola, tá bom? Lembrar, pelo amor de Deus, lembra que no pêndulo, que é um corpo que se põe a oscilar, preso por um fio, o período, né, que é o tempo que a esferinha leva para ir e voltar, esse tempo é o período, e ele só depende do comprimento L e da gravidade, não depende da massazinha que está presa ao fio, lá no pêndulo, tá bom? Professor, qual é a importância desse pêndulo? Olha, foi estudando o pêndulo, né, que Galileu Galilei inventou o primeiro relógio, tá bom? Primeiro relógio de pêndulo. Dentro da medicina, esses osciladores também são importantes. Quando vocês estiverem fazendo a residência de vocês, vocês vão perceber que o cerebelo que orienta o ser humano quando ele está correndo, caminhando, ele funciona com osciladores igual ao pêndulo, igual ao sistema massa-mola, tá bom? Então tem uma relação muito importante para a ciência, para a engenharia, para a medicina, por incrível que pareça. E o outro exemplo de osciladores é o sistema massa-mola. O sistema massa-mola, ele é interessante por quê? Porque o corpo oscila, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e esse tempo para ir e voltar só vai depender da massa e da constante elástica da mola, não depende do quanto você deformou. Então veja bem, você vai estudar o pêndulo e o sistema massa-mola para a prova do Enem, tá bom? Porque é o mais importante. Professor, e as funções horárias? Olha, as funções horárias, elas não são muito cobradas, mas quem está estudando aí para os cursos mais concorridos tem que estudar tudo, tá bom? Eu nunca digo que uma coisa não cai, eu digo que ela não vem caindo, né? Mas ela pode vir a cair nessa prova de agora, por que não, né? É um assunto importante para a ciência. Mas se você quer se concentrar no MHS agora, você tem que desprender força para o pêndulo e para o sistema massa-mola, que são os dois itens mais importantes, tá bom? Vejam os simuladores na internet, tá bom? Vejam as animações, eu coloquei na aula passada a animaçãozinha do pêndulo e a animaçãozinha do sistema massa-mola, ok?
Bem, para ilustrar a nossa aulinha, eu coloquei uma questãozinha para a gente fazer, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a questão aqui na tela e vocês vão ficar 5 minutos aí tentando resolver, tá bom? 5 minutinhos. Aí eu resolvo. Quero ver quem consegue fazer, tá bom? Então presta bem atenção na questão. Vou deixar aqui na tela para vocês fazerem aí. Senta na cadeira aí direitinho, pega um papel branco, olha para o gráfico, que é um gráfico, e tenta resolver essa questão. Vou dar aí 5 minutinhos para você fazer, ok? Então a questão é essa daqui, ó. Ó, o movimento harmônico simples, MHS, é um movimento que se repete periodicamente sob a ação de uma força restauradora, certo? São exemplos de MHS: o pêndulo simples e o sistema massa-mola. O gráfico a seguir relaciona a posição ocupada por um móvel realizando um movimento harmônico simples no decorrer do tempo, certo? Então o gráfico é esse aí, ó. A única informação que ele deu até agora aí foi o gráfico, tá bom? Veja que o gráfico é um gráfico da posição em metros versus tempo em segundos, ok? Então, o que ele quer saber? Com base no gráfico, determine a função horária da velocidade, ok? Então, a questão é o seguinte, ó. Vou até colocar aqui um pouquinho da resolução aqui, ó. Ele deu esse gráficozinho bem aí e está pedindo a função da velocidade, tá bom? A função da velocidade. Quero ver quem é que consegue fazer. Vamos lá, 5 minutinhos. Determine a função da velocidade. Vou colocar aqui o texto de novo para você dar uma lida. A lida é esse aqui, ó. Leia aí com calma. Beleza? Ele deu o gráficozinho aí, né? E na outra página ele pede a função da velocidade do móvel. Né? A velocidade. Ok? Então, com esse gráfico, eu quero que você calcule a função da velocidade. Então, vamos lá. 3 minutos, respondam. Primeiro, tire os dados aí do gráfico. Quais são os dados que você acha importante aí? Já deu tempo, né?
Então vamos lá. Analisando esse gráfico aí, o que é que nós temos? Nós temos a função da posição, né? Primeira coisa é a amplitude. Dá para ver que a amplitude é 2 metros, que é do ponto de equilíbrio, que é o zero, até a extremidade de cima, ou do ponto de equilíbrio até a extremidade de baixo. Então a amplitude é 2 metros. Como eu falei, a amplitude é fácil, né? Você consegue ver no gráfico. Ele está oscilando do menos 2 ao mais 2. Aí a amplitude é a metade, aí é do 0 ao 2, tá bom? Outra coisa importante é a fase inicial. Lembra da minha explicação? Ele partiu do 2, né? Se ele partiu do 2, é como se ele partisse do A. Lá na minha explicação lá do vídeo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a fase inicial aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na frente. Um pouquinho aqui na frente. Espera que eu me enrolo aqui. Então, se você olhar aqui, né? Ó, ele partiu do mais A. Do mais A. Do mais A aqui em cima, bem aqui em cima, ó. Aqui em cima no mais A fase inicial é 0. Então, você coloca aqui, ó, a fase inicial igual a 0. Outra coisa importante é o período. Período é o tempo para realizar uma oscilação completa, tá bom? É o tempo para ir de uma extremidade até a outra e voltar. Ir e voltar. Não é só para ir, tá bom? É para ir e voltar. Então, se você olhar no gráfico, ele partiu do 2. Aí ele vai estar de novo na posição 2, ele vai lá embaixo e volta em 0,2 segundos, né? Ó, ele desce e sobe em 0,2. Ele vai e volta. Isso aí é o período, que é o tempo para realizar uma oscilação completa. Então, o período é 0,2 segundos. Então, o gráfico te dá essas três informações aí, ó. A amplitude, né, que é 2 metros, a fase inicial, que é 0, e o período é 0,2. E aí, professor? Olha, e aí você precisa calcular a velocidade angular. É sempre atrás da velocidade Desculpa. É sempre atrás da velocidade angular, tá bom? Como você já tem o período, né? A velocidade angular é 2π dividido pelo período, tá bom? 2π dividido pelo período. Substituindo o período é 0,2, né? Que é o tempo para realizar uma oscilação completa. Se você dividir aí 2 por 0,2 dá 10. Então a velocidade angular é 10π radiano por segundo. Gente, só abrir aqui um parêntese. Se eu perguntar a vocês assim, o que significa dizer que a velocidade angular é 10π radiano por segundo? O que você entende com isso? Você tem que saber o que significa isso. O que significa dizer que a velocidade angular é 10π radiano por segundo? Vamos lá. No movimento circular, 2π radiando não é uma volta completa? 2π é uma volta completa. Então, 10π são 5 voltas. É 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, são 5 voltas completas. Então, quando eu digo assim, ó, a velocidade angular é 10π radiano por segundo, significa dizer que o móvel está dando 5 voltas em 1 segundo, entendido? Por quê? Porque cada 2π radiano equivale a uma volta. Se 2π radiano é uma volta, 10π radiano são 5 voltas. Então, essa velocidade angular significa que o móvel realiza 5 voltas completas em 1 segundo. Beleza. Então, calculei a velocidade angular. Agora, crianças, nós temos as ferramentas suficientes para encontrar a função da velocidade, né? Aí, lembrando que a função da velocidade é menos ômega vezes A vezes o seno de ômega t mais φ0, tá bom? Aí você vai substituir, ok? Então, no lugar
da velocidade angular aí, que é o ômega, eu botei 10π, dê uma olhadinha aí. No lugar da amplitude, eu coloquei 2, tá bom? No lugar do ômega, dentro do parêntese aí, que multiplica o t, né? No lugar do ômega, eu coloquei 10π radiano, né? E no lugar do φ0 é 0. Então, eu só cancelei o φ0. Ok? Só multiplicando aí, 10 vezes 2 é 20. Fica menos 20π vezes seno de 10π vezes t. Tá bom? Essa é a função que vai me dar a velocidade do móvel em cada instante. Tá bom? É isso aí, gente. Eu vou postar o videozinho do acoplamento de polias no Instagram. Acho que eu vou botar no IGTV. Tá bom? Esses vídeos são pesados, né? São vídeos pesados. Aí demora um pouquinho para postar. São vídeos de 10, 15 minutos. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo postar um vídeo também deduzindo essas funções novamente para vocês. A função da posição, da velocidade, da aceleração, porque eu acho que só vai lembrar dessas fórmulas aí o aluno que conseguir deduzir, porque realmente são fórmulas bem feias. Tá certo? Eu sei da dificuldade que é esse conteúdo, tá bom? E se possível, quando nós nos aproximarmos aí da prova do Enem, né? A gente pode fazer uma revisão, uma nova revisão. E quem estudar bem esse conteúdo de MHS vai sentir uma facilidade muito grande em ondas. Aí vocês sabem o quanto que ondas é importante para qualquer vestibular, e principalmente para o Enem, né? Ondas é um conteúdo chave, um conteúdo estratégico. Então, para você entender as ondas, né? As ondas ondulatórias, né? Você tem que ter manjado um pouquinho de MHS. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Tenham feito as anotações. Infelizmente, hoje não vai ter o tira dúvida, né? Mas a próxima semana vocês podem trazer as dúvidas para o plantão, viu? Não esquecer que vocês receberam uma lista de movimento circular. Eu gostaria que vocês tentassem responder essas questões, ok? Então, um abraço para todo mundo aí, bons estudos e até a próxima.